Olá pessoal, eu sou a Júlia Bertoncello da Eurolegacy e hoje eu trouxe esse vídeo para ensinar vocês a emitir a certidão italiana de nascimento de vocês, tá? E eventualmente casamento também. Então esse é um passo a passo. Se você gosta desse vídeo, já dá um like no vídeo e se inscreve no nosso canal que é novo para ajudar a gente. Então passo 1. Júlia, como é que eu vou emitir essa minha certidão italiana? Quem faz isso? O órgão responsável por emitir a certidão de nascimento e casamento italiana de vocês é o Comune onde esses dados foram registrados, tá? O consulado, ele não faz esse tipo de serviço. O único órgão que vai fazer essa emissão é o Comune. Tá, mas como é que eu sei qual que é o meu Comune? Depende do processo que você fez, tá? Então, existem 3 opções aqui para você descobrir qual que é o seu Comune. Se você fez o processo por via judicial, o Comune é aquele onde o seu antepassado nasceu, tá? Isso muito provavelmente você já sabe, até porque você preparou toda a documentação, né? Teve que emitir, traduzir, legalizar a certidão do seu antepassado. E se você não sabe, com certeza alguém da sua família que fez o processo com você vai saber te informar, tá? De qualquer forma, quem fez o processo por via judicial, normalmente no final do processo já recebe do advogado, da advogada, enfim, de quem te instruiu e te ajudou com esse processo, já vai receber desse profissional a sua certidão de nascimento transcrita e emitida, tá? É a mesma coisa se você fez o seu processo enquanto era casado, você vai receber essa certidão de casamento também, transcrita, emitida, e provavelmente vai ser por via digital, tá? Eles vão te enviar por e-mail. Agora, se você fez o seu processo por via administrativa, ou seja, morando na Itália, o seu Comune é aquele que fez o seu processo de reconhecimento de cidadania italiana, tá? Então, quando você fez o seu processo, o Comune ficou responsável por fazer a transcrição do seu registro de nascimento. Se você era casado, a transcrição do seu registro de casamento também, tá? Então, normalmente, quem sai aqui da Itália sai com uma cópia dessa certidão, tanto a de nascimento quanto a de casamento, se você é casado, e possivelmente vai sair com a carteira de identidade também, tá? Carteira de identidade é um documento que se faz mais para quem mora na Itália ou eventualmente quem mora na União Europeia, tá? Você possivelmente já vai sair com essa sua certidão também. Acontece às vezes de sair com a identidade, mas eventualmente você não pegou, às vezes, com a assessoria que te ajudou a certidão de nascimento, ou pegou, mas perdeu, não guardou, enfim. Nesse caso, você vai contatar de novo esse Comune para emitir essa certidão direto com eles. E se você fez o seu processo pelo consulado, aí você é a pessoa que mais precisa prestar atenção nisso agora, tá? Quando se faz o processo pelo consulado, dificilmente eles te dão uma assessoria, uma assistência, informações, enfim, eles não vão te falar muita informação sobre a sua documentação. Inclusive, a maior parte dos nossos clientes alegam que pedem até documentação, alguma informação, e o consulado diz que não precisa, tá? Então, assim, para você que reconheceu sua cidadania por algum consulado italiano do Brasil, o seu Comune, ele vai depender de acordo com a época que você reconheceu sua cidadania, tá? Então, se você reconheceu antes dos anos 2000, muito provavelmente 99,9% de chances do seu Comune ser o Comune de Roma, porque antigamente se centralizava tudo no Comune de Roma, tá? Então, o seu pedido de registro foi enviado para Roma, você possivelmente foi registrado lá e o seu AIRE também está lá. Se você fez o seu processo de cidadania depois dos anos 2010 ali, muito provavelmente o seu Comune é o Comune onde nasceu o seu antepassado italiano, tá? E se você ficou ali entre 2000 e 2010, você tá num limbo, né? Então, nesse caso, você pode tanto ter ido para Roma quanto ter ido para o Comune do seu antepassado italiano, tá?
Tá, Júlia, mas como que eu faço para saber? Aí tem que contatar os dois, tá? Idealmente contata primeiro aquele comune do antepassado italiano, que vai ser um comune menor, mais fácil de contatar, e depois contata o comune de Roma, se não tiver no comune anterior que você tentou. Tá, e como que eu entro em contato com esse comune? Existem 3 formas de você contatar eles. A primeira é por telefone, então você pode ligar através de Skype ou algum plano de celular que te deixe fazer chamada internacional. A outra opção é você mandar um e-mail padrão. E a terceira opção é você mandar uma PEC. A PEC nada mais é do que um e-mail certificado que é utilizado pelos órgãos públicos italianos. Então, é um método de comunicação oficial, seja entre consulado e comune, entre comune e outro comune, entre uma prefeitura e o comune, enfim. É um método mais seguro de comunicação entre órgãos públicos, tá? É como se fosse uma carta registrada digital. Então, quando você envia uma PEC, você recebe um aviso de que aquela pessoa recebeu essa mensagem, essa comunicação. Muitas vezes é gerado um protocolo de recebimento, então existe uma segurança maior no sistema de comunicação, tá? Claro que naturalmente a maior parte das pessoas não vai ter essa PEC. Então, para vocês, o que eu iria sugerir é, se consegue, se fala italiano, dá uma ligadinha antes, explica a situação, fala, né? Eu já vou passar ali um método para vocês falarem. Conversa, fala que vocês são cidadãos italianos, etc., e que gostariam de emitir a certidão. Ouve qual é a sugestão do comune, porque cada comune vai te dar uma instrução específica. Alguns eventualmente vão pedir para você enviar por e-mail, outros eventualmente vão falar assim, manda por e-mail, mas tem que preencher um formulário nosso. Outros vão falar, manda por e-mail com o formulário e o documento de identificação, motivação do pedido e tudo mais. Então, é legal falar primeiro com o comune, tá? Se você não consegue falar com o comune porque não fala italiano, porque, enfim, tem dificuldade para fazer a ligação, aí tenta mandar só um e-mail normal mesmo. Joga lá no Google, né, no Google Tradutor ou no ChatGPT o texto em português, pede para traduzir e aí manda e vê se você consegue essa resposta. Pode ser que você dê sorte, pegue um comune bom, assim, que é organizado, competente, sabe, que responde os e-mails e aí você vai conseguir essa emissão dessa certidão. Se eventualmente isso não acontecer, aí você pode pedir ajuda, tá? Mas não custa você tentar sozinho primeiro, já que você ficou tanto tempo sem essa certidão até hoje, tenta primeiro por conta própria, né? Se não conseguir, aí você contrata alguém para te ajudar, tá? E o que eu falo para esse comune então, Júlia? Basicamente, você vai falar isso no telefone e no e-mail, tá? Vai explicar que você vai falar todo o seu nome completo, vai falar que você é um cidadão italiano reconhecido, que nasceu na data tal, no local tal, que reconheceu a cidadania no comune deles no ano tal e que as suas certidões foram enviadas para lá para transcrição e você gostaria de saber se já foram transcritas e caso já tenham sido, você gostaria de emitir elas. Basicamente são essas as informações que você precisa passar. Envia sempre um documento de identificação seu válido, tá? Um documento que a Itália aceite, então, ou RG emitido dentro dos 10 anos de validade, ou um passaporte brasileiro válido. Manda escaneado, não manda foto mal feita, tá? Porque você tá falando com um órgão que vai ter que se esforçar para te atender, tá? Considera que ele vai ter que se esforçar para querer te atender, então ajuda ele a querer te atender. Manda um documento bem digitalizado e aguarda um prazo aí, 1, 2 meses, para ver se eles te respondem, tá? Se eles não responderem, aí vocês sabem que é um comune mais difícil e aí vai precisar partir para um plano de ataque, né? Um plano de ação melhor, assim, e vocês vão, talvez, nesse caso, precisar de ajuda, tá? Qual que é o tipo de certidão que eu vou pedir, Júlia? Basicamente, existem 3 modelos principais. Existe até um pouquinho mais, assim, às vezes uma variação entre certidão que é toda emitida em italiano e uma certidão que é emitida no modo plurilingüe, que ela é válida em 11 países aqui da Europa.
porque ela tem justamente todas as traduções ali, então, para quem tá na Europa, esse é um modelo legal de certidão para emitir, porque daí não precisa traduzir e legalizar, tá? Mas se você tá no Brasil, você vai emitir a certidão normal, original em italiano. Isso normalmente é até o próprio Comune que escolhe qual o método que eles vão usar para emitir, se é o plurilingüe ou se é o italiano tradicional, tá? Mas de qualquer forma, independente disso, existem 3 tipos de certidões principais, tá? O primeiro tipo de certidão é o certificato di nascita, ou também certificato de matrimônio. O de nascita é o de nascimento e o de matrimônio é o de casamento, tá? Basicamente, é um modelo que é muito parecido com esse daqui, tá? Vem o título do comune, enfim, as informações aqui principais, onde foram registrados, né, esses seus dados, ou seja, o ano, o número de registro, a parte e a série desse registro, ou seja, você tem certeza que você está lá no livro do registro civil registrado porque você tem aqui os dados de onde encontrar isso, tá? Basicamente é uma certidão que vai vir com poucas informações, então vai vir seu nome, sua data e local de nascimento e é isso aí, tá? Mas ela basicamente tem esse formato aqui, mais ou menos, tá? É uma certidão bem simples, todas elas são bem simples, tá? Então, emitido em papel sulfite normal, tá? Folha 4, impresso e é isso aí, tá? Não é igual às nossas certidões brasileiras, tá? Então, não se assuste. É um documento válido, tá? Apesar de não ter toda essa pompa. E aí existe o segundo modelo, que é o Estratto per riassunto dell'atto di nascita, que é esse daqui, tá? Eu não tinha o modelo mais simples para mostrar para vocês, mas é basicamente aquele outro é uma versão simplificada desse, e esse é o Estratto per riassunto dell'atto di nascita, mesma coisa. Nome do comune, aqui vão aparecer os dados de onde você está registrado, o seu nome. Aqui o diferencial desse é que vem um pouco mais de informações. Então vai aparecer o seu horário de nascimento, vai aparecer aqui embaixo o nome dos pais e se tiver alguma eventual anotação vai aparecer aqui embaixo. Esse é o melhor tipo de certidão para você emitir, tá? E vocês já vão entender o porquê. Porque agora a gente tem o terceiro modelo, que é o modelo mais completo, que nada mais é do que uma reprodução fiel do seu registro. Então, é uma fotocópia da página do livro que está escrito o seu ato inteiro completo de registro de nascimento. É o equivalente à nossa certidão inteiro teor no Brasil, tá? Porém, contudo, entretanto, todavia, ela pode vir assim, toda escrita à mão. Claro, isso era mais comum antigamente, especialmente em certidões de antepassados. Mas, dependendo da época que você reconheceu sua cidadania, né? Se foi uns 10 anos atrás, dependendo do comune, até hoje alguns comunes ainda fazem à mão, tá? Então, assim, não sugiro emitir esse daqui, porque se você tiver com isso em mãos, você não vai entender nada, você não vai saber o que está escrito aqui. E aí é basicamente uma fotocópia com carimbo, assinatura. É válido, tá? É um documento válido. Um documento muito bom, mas eu não sugiro para vocês justamente porque pode vir escrito à mão, tá? Então, o melhor documento para vocês emitirem é esse segundo documento, que ele é um documento bem completo, já vem com todas as informações que vocês precisam e com certeza não vai vir escrito à mão. Aliás, com certeza é uma palavra forte. Às vezes pode ter alguns dados específicos escritos à mão. Mas ainda assim, nesse caso, eles se preocupam, eles escrevem em caixa alta para ficar mais legível e tudo mais, tá? Alguns comunes ainda assim fazem escrito à mão, tá? Mesmo que uma certidão mais simples. Mas não vai ser esse caso aqui de letra corrida, que é impossível de ler, tá? A mesma lógica vale para certidão de casamento, tá? Então, Estratto per riassunto dell'atto di nascita e Estratto per riassunto dell'atto di matrimônio. Melhor tipo de certidão para você emitir. Júlia, quanto tempo demora para eu receber essa certidão? Essa é a pergunta de milhões, né? Não existe, assim, uma resposta que eu possa te dar, porque vai variar 200.000% de acordo com o comune que tiver que fazer essa emissão, tá? Alguns comunes são organizados e são eficientes e são rápidos, outros comunes não são nem um pouco organizados ou estão sobrecarregados.
Eventualmente, o e-mail, a caixa de e-mail, se for o e-mail simples, né, e não for aquele sistema PEC, às vezes eles não vêm. Então, assim, por isso que nesses casos também é importante dar uma ligadinha. Então, não dá para saber, tá? Mas faz o teste, não custa nada você fazer o teste, né? Você já tem aqui o passo a passo, tenta, manda esse e-mail, se puder, liga e aguarda para ver se você vai ser respondido, tá? Mas não dá para dizer o tempo que isso leva. Eu já vi levar poucos dias, questão de 1, 2 dias. É raro, mas já vi. Já vi levar poucas semanas, questão de 3 semanas. Já vi levar meses, questão de 2, 3 meses. E já vi absurdos de levar 8, 9 meses só para fazer uma emissão. Eu não tô nem falando de certidões que não foram transcritas, não. Tô falando de casos de certidões que, beleza, você já tá registrado ali no livro, é só fazer a emissão, tá? Então, assim, não dá nunca. Até, por exemplo, se você contrata uma empresa para fazer isso para você, eles sempre vão te falar que eles não conseguem te garantir um prazo, porque não depende da gente, depende do Comune. Por mais que a gente se esforce e ligue, e peça, e mande PEC, e ligue de novo e etc., no fim também tem que ter um jogo de cintura, isso é uma coisa importante para vocês saberem, tá? Não pode sair brigando se você pediu por e-mail e ninguém te mandou. Se você decidiu ligar, não vai ligar soltando os cachorros e falando assim, meu, porque faz um tempão que eu já pedi, não sei o que lá. Não faz isso porque eles vão ficar putos com você, vão te ignorar, vão deixar mais para depois ainda. Então, assim, tem que ter um jogo de cintura, é muito importante ter um jogo de cintura, sempre educação para falar com o Comune, tá bom? Mas é isso, tá? Não dá para saber, é um pouco de sorte, tá? Claro que a tendência é ser uma resposta mais rápida se você mandar através de PEC e ligar, né? Mas não significa que você não vai conseguir emitir num tempo bom, tá? Porque depende muito mais da qualidade do atendimento, enfim, do Comune do que de qualquer outra coisa, tá? Tá, Júlia, beleza, eu fiz isso que você falou, mas se ninguém me respondeu, o que que eu faço? Se ninguém te responder, aí você tem que tentar entrar em contato por telefone, tá? Escreve um roteirinho ali, traduz, tenta falar no telefone esse roteirinho que você escreveu, pede ajuda, tenta identificar, né, o dia que você mandou o e-mail, qual foi o endereço de e-mail que você mandou. No objeto do e-mail, é uma dica importante, coloca sempre o seu nome completo ali para eles conseguirem identificar se você tá ligando, para, né, dar uma cobradinha assim, falar, será que vocês conseguiram ver o e-mail que eu mandei? Coloca no objeto do e-mail seu nome completo e do lado a emissão da certidão, em italiano, né? Para pelo menos facilitar a comunicação com eles, tá? Para eles conseguirem te ajudar, se eles estiverem com vontade de te ajudar, eles vão te pedir, cadê esse e-mail, quando foi, e vão tentar procurar, tá? Então, nesse caso, vai ter que ir atrás, tá? Se você não conseguir mesmo assim, ou se você falar, não, é demais, eu não quero lidar com isso, não tenho paciência, ou não vou ter tempo, ou vou esquecer, aí você contrata uma empresa para fazer isso para você, tá? Que já estão mais acostumados a lidar com esse tipo de burocracia, enfim. Júlia, mas como é que eles vão me entregar essa certidão? Hoje em dia, a gente já tem as certidões em formato digital, então eles respondem pelo e-mail mesmo e te mandam um PDF dessa certidão, tá? Antigamente, eles não faziam isso, então era só por correio mesmo. E aí, dificilmente o Comune ele manda um correio para o Brasil. São poucos os comunes que fazem correio internacional, a maior parte não faz. Então, daí, se você fosse querer uma certidão física, precisaria mandar entregar para alguém que você conhece na Itália e aí essa pessoa mandar para você. Mas hoje em dia não precisa, especialmente se você quer essa certidão para fins de comprovação da sua cidadania, para segurança, para ter um documento seu, para saber todos os seus dados, para saber onde está o seu registro da sua certidão de nascimento, o ato, o número, série e tudo mais, para fazer AIRE, enfim, AIRE e, consequentemente, posteriormente, o passaporte, para isso a certidão digital já serve, tá? Então, basicamente, você pode, inclusive, falar no e-mail que só a certidão digital já é o suficiente para você, que não precisa ser a certidão física, tá?
E basicamente é isso, tá? Esse é o passo a passo, essas são as informações principais. Eu espero que a gente tenha conseguido responder aqui as principais dúvidas que surgiram no vídeo anterior sobre certidão de nascimento. Muita gente me pergunta, mas qual certidão de nascimento você tá falando? É a minha ou do meu antepassado? É a de vocês que vocês têm que guardar, tá? É a de vocês que eu me refiro quando eu falo assim, gente, o documento de certidão de nascimento e casamento também, mas especialmente de nascimento, é o documento mais importante para comprovar a cidadania de vocês, tá? Igual no Brasil, se você perde toda a sua documentação, perde bolsa, perde carteira, perde toda a sua documentação, você tem que fazer tudo de novo do zero. Como que você faz para você emitir o seu RG novo? Você leva a sua certidão de nascimento para comprovar quem você é. Ou, eventualmente, a de casamento, né? Que no Brasil substitui uma pela outra. Enfim, você tem no Brasil a sua certidão de nascimento guardada. Ela tá em alguma pasta aí na sua casa guardada, essa sua certidão. Itália é a mesma coisa, você adquiriu uma dupla cidadania. Você não adquiriu só o seu passaporte, não foi só um documento de viagem. Você tem uma cidadania em um outro país, então você precisa ter toda essa documentação completa, você precisa ter esses registros, você precisa comprovar quem é você, tá? E aquela coisa, passaporte vence, passaporte é documento de viagem, não é o suficiente você ter só o passaporte, tá? Mesma coisa, identidade, vence, não é o suficiente ter só a identidade. O documento original, o documento de tudo, o documento que faz todos os outros documentos nascerem depois, é a certidão de nascimento, tá? Então, tenham a sua certidão de nascimento, a sua própria certidão de nascimento, tá? A do seu antepassado você não precisa, só se você for fazendo o processo de reconhecimento de cidadania. Mas para você que já é reconhecido, tenha a sua própria certidão de nascimento, né? E de todo mundo que fez o processo junto com você. Ou seja, se tem filhos que já foram, já reconheceram a cidadania italiana, eles também têm que ter essa certidão, enfim. Muito importante que vocês tenham esse documento, tá? Poucas pessoas falam sobre isso, eu não sei porquê, não sei... enfim. Aí a gente entra em outro assunto, né? Mas enfim, é muita irresponsabilidade dos órgãos, especialmente do consulado, de não explicar que vocês precisam ter essa documentação, tá? Então precisa, é assim que vocês conseguem essa documentação e não desistam até terem essa documentação em mãos, tá? E é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado bastante vocês. Por favor, já se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo. A gente tá com dificuldade de responder comentário por comentário, mas a gente tá lendo, a gente tá acompanhando. E o nosso objetivo é ir fazendo mais vídeos para ir respondendo essas perguntas de vocês que estão surgindo, tá? Então, se tiverem mais dúvidas com relação à emissão de certidão, podem comentar que a gente tá controlando e daí a gente vai fazendo mais vídeos para ir respondendo. Beleza? Beijos!